Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Fico feliz de ter você aqui e hoje eu queria compartilhar com você um texto da Palavra do Senhor e ensinar como é que se faz um passo a passo aí rumo à pregação expositiva. Lembrando que qualquer pessoa pode aprender a pregar expositivamente. Eu vou demonstrar isso nessa aula. Quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4, verso 2 ao 4. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador com você, para que você possa visualizar o nosso trabalho, como se desenvolve o sermão expositivo, certo? Vou compartilhar aqui. Está aqui o texto. Diz assim o apóstolo Paulo: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Um dos pontos importantes é saber se esse trecho é uma unidade literária. E se você perceber, o verso 1, ele faz referência à forma como o patrão deve, ou naquela época, o senhor, né, deve tratar o seu escravo, o seu empregado. Então, ele está falando de outro assunto. Paulo está discorrendo sobre a forma como o cristão, como o escravo, deve respeitar o seu senhor e a forma como o senhor deve tratar o seu escravo. No verso 2, que é o nosso verso, ele muda de assunto. Ele fala da perseverança da oração do crente, certo? E ele vai falando disso até o verso 4. Porque no verso 5, ele passa a falar de uma outra coisa. No verso 5, ele passa a falar sobre a maneira de se comportar em relação aos de fora, ou aos não cristãos. Então, a partir do verso 5, ele fala da ética, do comportamento do crente em relação aos não cristãos, como o crente deve se comportar. Por isso, do verso 2 ao verso 4, nós temos uma unidade de pensamento. E aqui está essa unidade de pensamento, e eu vou descrever aqui algumas coisas importantes para você e mostrar a homilética, né, do texto, vamos formular um sermão, e também vou mostrar os princípios ou as verdades que aprendemos aqui. Primeira coisa, Paulo está pedindo oração, né? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ele pede perseverança, ele reforça isso com a expressão vigilância, né? Com eles vigiarem, mas ele diz que essa perseverança ela vem de acordo ou acompanhada com um elemento importante, que são as ações de graças. Então, Paulo está exortando sua igreja a orar, a igreja de Colossos a orar incessantemente, né, perseverantemente, ser insistente, mas essa oração, essa vigilância na oração, ela vem com ações de graças. Eu vou colocar aqui as verdades que nós vamos aprendendo, certo? Vou colocar bem aqui e depois nós vamos formular o sermão. Primeiro de tudo é que Paulo está deixando muito claro que há uma relação entre gratidão e vigilância e oração, né? Constante. Pronto. Aprendemos uma verdade aqui já do verso 1, ou perdão, do verso 2. Segundo lugar, Paulo diz, suplicai ao mesmo tempo. A ideia é, orem incessantemente. Quando orarem, supliquem, intercedam, né? Peçam, orem. É uma outra expressão sinônima da palavra oração, né? Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Nós quem? Aqui quem está escrevendo essa carta é Paulo, mas ele está junto com Timóteo. Então, provavelmente Paulo está fazendo referência a eles dois. Então, Paulo não está pedindo oração dele como apóstolo. Paulo está pedindo oração para ele e para Timóteo, né, que estão anunciando a palavra do Senhor. E por isso ele deixa claro, né, aqui, por exemplo, para que, com dois propósitos, né, esse pedido de oração, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Esse é o primeiro pedido de Paulo. E o segundo pedido está no verso 4, ó, para que eu manifeste como devo fazer. Então, está aqui dois pedidos do apóstolo Paulo em relação à oração. Paulo está pedindo oração e ele não está pedindo oração para ele como apóstolo.
mas sim para ele e para Timóteo como anunciadores do Evangelho. Uma das coisas importantes, então, que poderíamos destacar aqui é que a temática central desse trecho é a perseverança da igreja em oração em prol daqueles que pregam o Evangelho. Essa é a temática, né? E aí nós podemos aí formular um tema em relação a esse texto. Podemos colocar para a igreja: perseverem na oração pelos ministros do Evangelho. Ou pelos pastores também, tanto faz, você escolhe como você coloca essa ideia. Perdão. Então, essa temática, nós temos dois pedidos. Se nós temos dois pedidos, então nós temos dois pontos do sermão. Ponto 1, aqui no verso 3, né, que é o propósito para o qual eles devem orar pelos ministros, né? Primeiro, para que as portas se abram, né? Para que haja oportunidades para a pregação do Evangelho. Certo? E segundo, deixa eu colocar em números aqui que é mais fácil para você entender aí. E segundo, para que o Evangelho seja anunciado corretamente pelos pastores e pelos ministros, né? Para que os ministros tenham sabedoria no anúncio do Evangelho. Pronto. Temos aí o tema e dois pontos. Anúncio, botando acento aqui. Certo? Olhando aí o texto, nós encontramos já uma verdade importante. Foi essa bem aqui que eu já destaquei. Isso aqui, essa primeira parte, é uma junção do verso 2 e verso 3. Certo? E esse aqui é o pedido do verso 4. Então, vejamos o que nós aprendemos aqui com essas lições. A primeira eu já destaquei. Deixa eu colocar aqui com um marcador para fazer distinção entre as verdades e a parte homilética, certo? Vou até pintar de outro jeito aqui. Pronto, a parte homilética está assim, ó. Negrito aí. Vamos continuar aqui tirando verdades do texto. Ó, tirei uma verdade do texto. No verso 2, há uma relação entre gratidão e oração constante ou perseverança na oração, né? Vou colocar para ficar melhor. Há uma relação entre gratidão e perseverança na oração. Pronto. Segundo lugar, você pode perceber aqui que Paulo diz: suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. E quando Paulo está falando sobre isso, ele está trazendo à tona uma verdade importantíssima, né? Que há uma estreita ou íntima, né? Uma íntima relação entre a oração da igreja e as oportunidades para que os ministros preguem a palavra. Perceberam aí? Quando Paulo faz um pedido de oração, então, ele está demonstrando que há uma relação entre
oportunidades para a pregação do evangelho através dos ministros e a oração da igreja. É necessário que a igreja ore para que os ministros preguem, né, para que haja mais portas abertas para a pregação do evangelho. Também nós podemos encontrar aqui uma ideia muito importante, pelo menos duas, para falar a verdade. Paulo está preso quando ele está escrevendo essa carta. E ele não está pedindo que a igreja ore para que ele seja liberto. Ele está pedindo para que a igreja ore para que o evangelho seja liberto. Ele não está pedindo para que as portas da prisão sejam abertas para ele. Ele está pedindo que as portas sejam abertas para o evangelho. Isso é muito importante. Porque Paulo, nesse momento, demonstra uma verdade muito importante para todos os ministros, que a preocupação principal dos ministros é com a expansão do evangelho. Acima do seu próprio benefício, conforto. Então, uma pessoa presa injustamente, geralmente pede oração para que seja liberta. Mas Paulo pede oração para que o evangelho seja espalhado. Ele não está preocupado consigo mesmo, ele está preocupado com o evangelho. Quanto mais o evangelho for espalhado, melhor. Temos aqui, então, 3 princípios aí na primeira parte, mas há mais um que eu quero destacar com vocês. Paulo mostra que no verso 4, por exemplo, pelo menos uma verdade nós conseguimos aprender aí, que a sabedoria na pregação do evangelho através dos ministros está intimamente ligada com a oração de cada cristão. Pronto, outra verdade importante aí. A sabedoria na pregação do evangelho através dos ministros está intimamente ligada com a oração de cada irmão, certo? Então, nós temos aí coisas importantes para aprender. Eu vou destacar aqui em amarelo a parte homilética e eu vou destacar em verde a parte exegético-homilética. Perdão, exegético-hermenêutica, perdão. Pronto. Veja bem. Temos aí, então, o nosso sermão estruturado. Há mais coisas que precisamos ensinar aqui sobre o texto, certo? Bem mais coisas. Porém, só com o português, só com a análise do texto como está no português, nós conseguimos encontrar o fluxo do pensamento de Paulo, conseguimos encontrar a estrutura do texto, baseado na estrutura do texto, formulamos aí nossos pontos do sermão, demos um tema para o sermão, numa leitura, no entendimento da leitura do texto, e conseguimos tirar as verdades do texto. O sermão ainda não terminou. Para falar a verdade, nós precisamos aí, em cada princípio, colocar a ilustração e colocarmos aplicações a diferentes grupos da igreja, certo? Em cada princípio que for retirando, cada lição, nós precisamos fazer isso. Ilustrar para que as pessoas possam entender melhor e memorizar o princípio e também
a aplicar de forma diferenciada para diferentes grupos a da igreja, a fim de que cada pessoa absorva a palavra no seu contexto pessoal. Então, é necessário que tenha esse link entre a verdade abstrata e a vida prática, através da ilustração, e também que tenha esse impacto de mudança de ações através da aplicação efetiva, certo? Então, nós temos aí um sermão já pronto para você ensinar na sua igreja, e um sermão 100% expositivo, certo? Colossenses, capítulo 2, verso 2 ao verso 4. Aí, persevere na oração, e você pode escolher outro tema, com outras palavras, né? Mas a ideia precisa ser a mesma para respeitar o pensamento de Paulo, e as divisões também precisam ser as mesmas do texto para respeitar a forma como Paulo estruturou. Perceba que eu tenho aqui 3 princípios, pelo menos, né, nessa forma de tirar somente do texto aqui. Temos 3 princípios, né, na primeira parte, e temos um princípio na segunda parte. Ele é um sermão, digamos assim, com mais princípios no primeiro do que no segundo. Mas pregação expositiva é isso mesmo. É você dizer o que o texto disse, na maneira como foi dito, com a intenção de quem o disse, a fim de que o Espírito Santo use, o Espírito Santo que ungiu, né, que inspirou o autor bíblico, use essa palavra para modificar, para transformar a vida dos nossos irmãos e a nossa própria vida, certo? Eu vou ficar por aqui hoje, né, dando graças a Deus por essa palavra maravilhosa que Ele nos dá e que pode alimentar, instruir, coordenar a vida da igreja e de todos nós. E eu espero que você possa pregar expositivamente na sua igreja. Esse é o meu desejo. Eu estou compartilhando esse vídeo com você. Por favor, curta e compartilhe com outros irmãos, a fim de que a palavra de Deus se espalhe, para que mais pessoas aprendam a estudar a palavra, e assim a palavra se espalhe cada vez mais, a pregação expositiva seja disseminada para todas as regiões do nosso país. Deus abençoe você, e eu fico por aqui. Até a próxima, até o nosso próximo encontro. Eu aguardo você lá.